dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma EBD da Igreja Batista em Bandeirante. E o desejo do nosso coração é que você possa estar aí na sua casa motivado para aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos no mês da família, o mês que nós estamos fazendo a gincana, no mês que nós vamos comemorar o Dia das Mães. E como não poderia deixar de ser, a nossa EBD desta manhã também fala sobre família. O nosso tema desse mês é Lute por Sua Família. E o nosso tema da nossa EBD desta manhã, nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros que desejam destruir a família. Os 4 cavaleiros que desejam destruir a família. Mas, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre a banalização do casamento. A nossa primeira lição fala sobre o primeiro cavaleiro, a banalização do casamento. E eu queria ler com você um texto bíblico da palavra do Senhor. E esse texto está em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. E lá em Efésios 6, 12, o apóstolo Paulo fala conosco algo muito importante. E ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo coloca para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas que a luta que nós estamos empreendendo é uma luta espiritual. E você, meu irmão, precisa entender isso. Nós estamos lutando pelas nossas famílias no plano espiritual também. O cristão precisa entender que a guerra que ele está travando é uma guerra que nós travamos aqui nesse campo material, mas nós estamos também travando uma guerra no plano espiritual. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade querem destruir a família. E nós precisamos lutar com as armas que nós temos contra todas estas hostes espirituais. E hoje nós vamos falar sobre a banalização do casamento. Nos dias de hoje, você tem percebido, e eu tenho percebido, e todas as pessoas que têm uma pequena visão conseguem perceber que o casamento está sendo banalizado de várias maneiras. Você olha na mídia, você vê o casamento ser banalizado, a família ser banalizada, os valores de Deus sendo banalizados. E por isso, nós precisamos começar a pensar sobre a banalização do casamento. A gente sabe que a família, ela é a célula máter da sociedade. E a partir do casamento de um homem e de uma mulher, uma família é constituída, aquela família que Deus projetou, aquela família que Deus planejou. Então eu e você precisamos pensar sobre como tem acontecido a banalização do casamento e lutar contra isso. Então eu quero trazer para você, nesta manhã, algumas coisas para nós pensarmos sobre como o casamento nos dias atuais tem sido banalizado. Em primeiro lugar, eu queria pensar com você sobre o seguinte: a banalização do casamento acontece quando não entendemos que o casamento simboliza a união de Cristo e a igreja. Isso é, irmãos, muito importante nós pensarmos. O casamento, ele prefigura, ele mostra a união de Cristo com a sua igreja. Então é algo transcendental, é algo espiritual, é algo extremamente importante. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 32, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele fala que é grande o mistério.
O mistério da união de um homem com uma mulher. O mistério da união de Cristo com a sua igreja. Então, quando eu não entendo que o casamento simboliza a união de Cristo e da igreja, eu posso desvalorizar o casamento. Se a nossa mente estivesse focada e aprendendo e entendendo que quando um homem e uma mulher se unem, eles estão falando que um dia Cristo também se unirá com a sua igreja e os dois estarão para sempre unidos e nunca mais se separarão. Então o casamento, ele é muito importante, porque ele mostra a união de Cristo com a sua igreja. E esse sinal, ele não foi apenas mostrado pelo Senhor para fortificá-lo, mas também para santificá-lo. Vejam bem que no ministério de Jesus Cristo, o primeiro milagre de Jesus é feito num casamento. Lá um rapaz e uma moça iam se casar, faltou o vinho, o Senhor estava lá, Maria chega a Jesus e fala, olha, faltou o vinho, e ele ainda fala com ela, que tenho eu contigo, mulher, mas ela vira para os serventes e fala, fazei tudo o que ele vos mandar, e aí ele manda encher as talhas e transforma a água em vinho, salvando aquele casal de passar uma grande vergonha. A presença de Cristo naquele casamento fortificou, e muito mais do que isso, santificou o casamento. O primeiro casamento foi feito por quem? Por Deus. Ele trouxe o homem à mulher, e o homem fez a sua declaração, os seus votos à mulher, dizendo, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então, a banalização do casamento acontece quando nós não entendemos que o casamento é algo santo, que o casamento prefigura a união de Cristo com a sua igreja. O mundo não vê o casamento assim. O mundo vê o casamento simplesmente como, vamos dizer assim, um contrato de duas pessoas que pode ser rompido a qualquer momento. Mas nós, cristãos, não vemos o casamento assim. Nós entendemos que o casamento, ele simboliza a união de Cristo com a sua igreja e é santo e por isso ele precisa ser valorizado. Então você, meu irmão, lute contra a banalização do casamento, entendendo que o seu casamento, entendendo que todo o casamento que nós fazemos, ele é santificado pelo Senhor. Se nós entendermos assim, com certeza nós estaremos usando uma grande arma contra a banalização do casamento. Mas uma outra coisa também, meus irmãos, a banalização do casamento começa com a retirada de algumas questões do casamento. Por exemplo, o casamento ele tem algumas frases que são importantes. E uma das frases que o oficiante de um casamento faz, ele fala, até que a morte os separe. Quando nós não entendemos com o casamento como o compromisso de um homem e de uma mulher, que vai acontecer até que a morte os separe, nós começamos a desvalorizar e a banalizar o casamento. E quando nós pegamos o casamento e colocamos ele no mesmo patamar de qualquer acordo que uma pessoa faz com outra, nós estamos banalizando o casamento. O casamento é importante porque foi feito pelo Senhor. O casamento é importante porque ele deve acontecer, ele deve permanecer, ele deve durar até que a morte separe um dos cônjuges. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, fala sobre isso. Fala sobre isso. Até que a morte os separe. Romanos, capítulo 7, de 1 a 4, também fala sobre isso. Até que a morte os separe. Quando nós tiramos esses elementos do casamento, e lá em Gênesis diz, o homem e a mulher se unirão, o homem vai se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne.
Isso parece que é uma ideia de uma cola que une o homem e a mulher por toda a sua vida. Então, o casamento é banalizado quando nós pensamos que por qualquer situação, por qualquer razão, ele pode ser diluído. Ele pode ser terminado, ele pode ser quebrado. Essa aliança que é feita entre um homem e uma mulher perante Deus, nós banalizamos o casamento quando achamos que a aliança pode ser quebrada por qualquer coisa. E nós, como cristãos, sabemos que ele não deve ser quebrado por qualquer coisa. Todo casamento passa por crise. Todo casamento tem problema. Mas um homem e uma mulher que se amam, ajudados por Cristo, pelo Senhor que está acima dos dois, pode resolver todos os problemas do seu casamento. Eu creio nisso. E eu acredito que você também acredita nisso. Por isso, nós temos que lutar pelo casamento, né? Não retirando do casamento essa coisa tão importante que é esse compromisso, essa aliança que o casal deve ter um com o outro até que a morte os separe. Então, meu irmão, quando tiver um problema no seu casamento, não abra a sua boca nunca para falar em separação. Sabe por quê? Porque um cristão não deve abrir a sua boca. Ele não deve nem pensar nisso. Porque essa não é a vontade de Deus para cada um de nós. Una-se com a sua esposa. Una-se com o seu marido. Resolvam os seus problemas. Se vocês não conseguem resolver, procure alguém para ajudar vocês, para que você possa manter o compromisso que você fez com o Senhor e com o seu cônjuge. Então, a segunda coisa é manter essa aliança, não banalizar o casamento, tirando esta aliança do casamento. Mas a terceira coisa, a banalização do casamento, ela está presente nas facilidades legais que nós temos hoje para buscar o divórcio. O homem tenta destruir aquilo que Deus construiu. E para isso ele tem facilitado legalmente para que o casamento possa ser diluído com rapidez. Então hoje nós temos a questão do divórcio no nosso país. Em muitos outros países do mundo também nós temos o divórcio. O Brasil, ele tem atingido, a maior taxa de divórcio nos últimos 26 anos. Então o Brasil os divórcios no Brasil estão acontecendo rapidamente. E às vezes duram muito pouco os casamentos têm durado. Por quê? Por causa das facilidades legais para terminar o casamento. A pessoa hoje já começa um casamento pensando assim, se não der certo, eu separo. E aí já começa errado, já começa derrotado. E nós precisamos entender que isso é uma questão de banalização do casamento. E um dos motivos é o tal do divórcio a jato. Hoje, para você divorciar aqui no Brasil, se você não tem filhos, se não tem bens, é a coisa mais fácil do mundo. É rápido, vai lá no cartório, você faz lá, assina o papel e já sai divorciado. E essa não é a vontade do Senhor para cada um de nós. Deus instituiu o casamento. Deus fez o primeiro casamento. Deus trouxe a mulher ao homem, apresentou aquela ali que seria para ele a ajudadora. E lá em Gênesis fala, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher e os dois serão uma só carne. A cola, junta homem e mulher até que a morte os separe. Então não vamos banalizar o casamento com essas facilidades que hoje acontecem para que o casamento possa ser diluído. É interessante, irmãos, a gente notar que a banalização do casamento também está presente quando a sociedade começa verdadeiramente a brincar com as coisas. Eu vou usar uma palavra aqui, avacalhar, vamos dizer assim, as coisas. Hoje nós temos festas de divórcio.
Já pensou para imaginar hoje? Eu sempre, eu fui muitas vezes, e você também, com certeza já foi, em festas de casamento. Mas eu nunca fui a uma festa de divórcio. Não sei se você já foi, mas hoje, na nossa sociedade, nós já temos festa de divórcio. Festejando, o término de uma coisa que Deus criou. E isso é banalizar o casamento. Isso é colocar o casamento como algo desvalorizado. E nós sabemos que esta não é a vontade de Deus para nós. Isso é uma afronta à pessoa de Deus, porque foi Ele que instituiu o casamento. Quando as pessoas fazem uma festa de divórcio, elas estão, na verdade, afrontando o Senhor. Elas estão desdenhando daquilo que Deus criou. E nós, como cristãos, não devemos fazer isso. Nós, como cristãos, devemos, na verdade, repudiar isso, porque não é a vontade de Deus para o seu povo. O povo do Senhor é um povo de aliança. O povo do Senhor é um povo que mantém os seus compromissos. Lá, eu vejo meu pai e minha mãe, que estão casados há 48 anos, quase 49 anos. Minha mãe é de um jeito, meu pai é de outro. Os dois são totalmente diferentes um do outro. Já tiveram problemas, mas sempre sentam, conversam, tentam resolver, um tenta mudar, outro tenta melhorar. Por quê? Porque há uma aliança que não pode ser banalizada. E, irmãos, eu digo para os irmãos, durante todo o tempo em que eu vivi na casa do meu pai e da minha mãe, as dificuldades que nós tivemos, os problemas que eles tiveram, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe falando sobre separação. Nunca vi. Nunca vi. Isso nunca esteve na mente deles. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança perante Deus, para viverem juntos até que a morte os separe. Então a gente tem que valorizar isso que o Senhor nos deu. E não banalizar com festas de divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não é vontade do Senhor. Lá Malaquias, capítulo 2, versículos de 14 a 16, fala que Deus odeia o divórcio. Então, nós como cristãos, não devemos buscar o divórcio, a separação, como a primeira, nem a segunda, nem a terceira forma de resolver os nossos problemas. Isso não deve estar nem na nossa mente. Existem outras formas de resolver os problemas. Um homem e uma mulher casados que estejam com problema podem dialogar. Eles podem procurar uma pessoa que talvez passou por um problema parecido e que conseguiu vencer. Eles podem buscar o conselho de pessoas mais sábias do que eles. Eles têm N alternativas para que possam consertar, para que possam reestruturar, para que possam reedificar o seu casamento. Então, meus irmãos, não vamos banalizar o casamento, como muitas pessoas têm feito nos dias de hoje, até com festas de divórcio, tá certo? Isso não é o que Deus quer para o seu povo. E aí eu quero dizer, a banalização do casamento, ela tem ido a níveis muito grandes. E a gente vê hoje que existem anedotas, piadas que ridicularizam o casamento e que desdenham o casamento. Não só as festas de divórcio, mas até na boca do povo caem as piadas que falam mal do casamento, que desdenham o casamento, que ridicularizam o casamento. E isso não é o que Deus quer para cada um de nós. As nossas palavras, a palavra do cristão, deve ser usada para abençoar e edificar, e nunca destruir. Por isso, nenhuma palavra torpe sobre qualquer outra coisa e também sobre o casamento não deve estar na nossa boca. Então, não vamos dar força
para essas piadas, para comentários, para qualquer coisa que ridicularize, que desdenhe, que tente destruir o casamento. Mas pelo contrário, nós como cristãos precisamos lutar pelos nossos casamentos, valorizar o casamento, porque ele foi uma instituição criada por Deus para a alegria e felicidade de homem e da mulher. Para que o homem e a sua mulher criassem uma prole, para que continuasse a história do homem e da mulher. E para que os pais criassem os filhos ali naquela unidade familiar e pudessem ensinar a eles o caminho do Senhor. Por que você acha, meu irmão, que a nossa sociedade está tão deteriorada? Porque as famílias estão se deteriorando, porque os casamentos estão se deteriorando. Nós não podemos permitir que aconteça no nosso meio, que nós sejamos influenciados para que nós não banalizemos o casamento, aquilo que o Senhor nos deu com tanto amor e tanto carinho. Ele deu para a alegria do homem e da mulher. Então não vamos banalizar o casamento. Desprezar o casamento é desprezar algo criado por Deus. Então aí, meus irmãos, há algumas questões, de banalização do casamento. Eu queria relembrar com você alguma delas. A banalização do casamento acontece quando nós não entendemos que o casamento simboliza a união de Cristo com a sua igreja. A banalização do casamento acontece quando nós retiramos da cerimônia, de casamento algumas expressões que mostram a aliança do homem com a mulher, com uma expressão até que a morte os separe. Quando nós fazemos isso, nós estamos banalizando o casamento. A banalização do casamento, meus irmãos, acontece quando institui-se legalmente situações que dão facilidades legais para que um casal possa buscar o divórcio. E nós, como cristãos, não devemos lançar mão dessas facilidades legais, porque nós somos um povo diferente, um povo separado, um povo que valoriza o casamento. O casamento ele é banalizado quando a sociedade avacalha o casamento, por exemplo, fazendo festas de divórcio e piadas e anedotas que depreciam ou desdenham do casamento. E quando nós deixamos que a nossa boca profira essas coisas, nós estamos com a nossa boca desprezando e desdenhando algo que Deus criou. Somos filhos de Deus e não devemos ir por este caminho. E a banalização do casamento é algo que deve estar bem longe de nós cristãos. Mas agora, meu irmão, eu queria pensar com você como é que nós podemos enfrentar esse cavaleiro que tenta se colocar contra a família. Como é que nós podemos enfrentar este cavaleiro que se coloca contra a família? Há algumas coisas que eu, como cristão, e você também, como cristão, podemos fazer. Há algumas coisas que nós podemos tomar como medidas para que nós possamos lutar contra a banalização e a deterioração dos casamentos. Eu queria discutir com você agora, nesta manhã, algumas dessas coisas para que eu e você possamos pensar. Em primeiro lugar, nós precisamos encarar o casamento como um pacto feito em primeiro lugar diante de Deus. O casamento é uma aliança, um pacto, um compromisso até que a morte separe os cônjuges. O casamento precisa ser encarado por nós cristãos como uma aliança que acontece em primeiro lugar diante de Deus. Nós estamos fazendo uma promessa perante Deus. Eu lembro no dia do meu casamento com a Cláudia, o pastor Léo estava lá e ele me falou: Clécio, você promete
estar com a Cláudia na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe? Eu disse, sim, eu prometo. Queridos, eu vou me empenhar durante toda a minha vida para que eu possa cumprir essa promessa que eu fiz a Deus, em primeiro lugar, e a Cláudia, perante muitas testemunhas. Por quê? Porque o casamento é um pacto feito, em primeiro lugar, diante de Deus. Nós cristãos fazemos muitos pactos no decorrer da nossa vida. Eu fiz o meu primeiro pacto quando eu aceitei Jesus Cristo, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu disse, Jesus, eu vou te seguir durante toda a minha vida. E hoje eu estou com 45 anos e eu tenho andado nos caminhos do Senhor. Eu lembro quando eu era embaixador, tinha o pacto dos embaixadores do rei. E eu lembro que no finalzinho do pacto dizia bem assim, se assim não for, se eu não fizer desse jeito, se eu não cumprir as promessas que eu fiz, para que nasci? Então a gente prometia que a gente ia estudar a Bíblia, que a gente ia ler a palavra, que a gente ia orar, que a gente ia purificar o nosso corpo, e a gente dizia no final, se assim não for, para que nasci? Meu irmão, se você é um cristão, você deve cumprir as suas promessas diante de Deus. O casamento é uma promessa, um pacto feito em primeiro lugar diante de Deus. Então quando eu entendo isso, eu entendo a importância que o casamento tem. Mas, querido, em segundo lugar, para que esse cavaleiro não possa destruir a minha família, eu preciso lutar pelo casamento para que os meus descendentes, e você, para que os seus descendentes recebam de você esse legado. Eu recebi um legado do meu pai e da minha mãe. Quando eu vi o meu pai e a minha mãe vivendo no dia a dia o casamento deles, eu sempre pensei na minha cabeça, quando eu me casar, eu quero que o meu casamento seja parecido com o da minha mãe e do meu pai. E, irmãos, na minha casa eu vi muitas coisas que hoje eu penso que podem me ensinar a ser um bom marido. Meu pai é um ótimo marido. Eu lembro sempre, minha mãe trabalhava pela manhã, bem de manhãzinha cedo, e meu pai acordava antes da minha mãe. E ele fazia a marmita dela, passava a roupa dela para ela poder trabalhar, comprava o pão e acordava ela. E aí ela ia tomar o banho dela, tomava o café dela, pegava a marmita dela, e meu pai ia levar ela no ponto para ela poder pegar o ônibus. E depois ele voltava para casa e acordava a mim, que ia também para a escola também, mas o café já estava pronto, a minha roupa já estava passada já. E meu pai fazia isso continuamente, sem reclamar. Meu pai não é um homem, de chegar e falar assim, meu filho, eu te amo e tal. Mas meu pai é um homem que, através das atitudes dele, demonstra o amor que ele tem por nós. E eu aprendi isso com o meu pai. E eu tento fazer isso na minha casa, com a Cláudia. Então eu quero que no futuro, os meus filhos, e o Cauã também, que é filho da Cláudia, meu enteado, recebam de mim esse legado. Que ele olhe para como eu lido e como eu trato a mãe dele dentro de casa e diga assim, olha, eu quando for um marido, que ele pense isso, eu quero tratar a minha esposa do mesmo jeito que o meu padrasto trata a minha mãe. Você, meu irmão, está construindo, quer você saiba ou quer você não saiba, um legado para os seus filhos. Eles estão olhando você. Eles estão vendo o que você está fazendo. E na maioria das vezes, eles repetem as atitudes que você tem. Que tal, meu irmão? Você que é marido, você que é esposa, pensar nisso e construir para os seus filhos um legado que eles possam levar para as futuras gerações. E um dia eles possam pensar assim, olha, meu pai foi desse jeito.
A minha mãe foi assim. Eles possam trazer isso para a vida deles. Até hoje, né, eu falo, olha, minha avó era uma mulher que lia muito a Bíblia e estudava. E isso eu tomei para mim. Eu gosto de muito estudar, de ler a Bíblia, de procurar na palavra de Deus as lições para a minha vida e para a vida da igreja. E eu aprendi com alguém que deixou um legado para mim. Pai e mãe, irmão e irmã, que legado você está deixando para os seus filhos? Eu luto contra a banalização do casamento quando eu deixo um legado para os meus descendentes. Mas a terceira coisa, né, que eu devo fazer, né, e antes da terceira coisa, ainda falando aqui ainda sobre a questão de você deixar um legado, né, se você tem um problema familiar, procure resolver os seus conflitos conjugais. Seus filhos vão ver isso, eles vão saber resolver os problemas deles também. Quando, né, você tiver com um problema, leia um livro, procure alguma coisa que fale sobre casamento para que você possa saber ter ferramentas para você resolver os seus problemas. Procure estar atento às necessidades do seu cônjuge. Uma mulher e um homem têm necessidades emocionais, físicas, sociais. Procure saber e procure suprir essas necessidades do seu cônjuge, né? E se você já com um problema no seu casamento, procure pessoas, alguém que possa te ajudar. Fazendo isso, você vai deixar um legado para os seus filhos. Em terceiro lugar, então, meus irmãos, se você já se separou, se houve um problema na sua vida, se aconteceu alguma coisa, né, que aconteceu que você, o seu primeiro casamento acabou, né? E se você deseja casar-se novamente, ore a Deus, né, para que Deus te dê um cônjuge que encare o casamento como uma instituição indissolúvel. Queridos, eu não estou aqui para julgar você. Você sabe da sua vida, você sabe o que aconteceu na sua vida. Eu estou aqui para dizer para você que Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que você lute de todas as formas para que um divórcio não aconteça. Mas nós somos humanos, infelizmente. Somos imperfeitos. E se você já se separou, se houve um problema, mas você quer viver uma vida feliz e gostaria de ter um outro casamento, procure uma pessoa que encare o casamento como uma união indissolúvel. Para que na sua vida, esse novo compromisso que você vai tomar com uma outra pessoa possa ser um compromisso verdadeiro. Possa ser um compromisso verdadeiro. Veja bem que eu não estou dizendo para você aqui, né, que está tudo certo, está tudo bem. Eu estou dizendo que todos nós cometemos erros. Eu também cometo erros. E só quem vai julgar não sou eu e não deve ser ninguém da igreja, ninguém de lugar nenhum. Quem vai julgar você é Deus. Deus sabe do seu coração. Mas se você deseja se casar novamente, se você quer ter uma pessoa que você ame, que a pessoa te ame também, o que você vai fazer? Você vai tratar o casamento e seu cônjuge também, o casamento como uma união indissolúvel. Se você quer entrar num novo relacionamento, entre com essa perspectiva. Entre com uma perspectiva bíblica. Entre com uma perspectiva nova, querendo acertar, buscando todas as ferramentas e deixando essa ferramenta que é legal no nosso país, mas que não é a vontade de Deus, fora do seu repertório no casamento, que é o divórcio. Mas nós temos outras ferramentas que podem nos ajudar a resolver problemas no casamento. O casamento tem problema porque tem duas pessoas, tem dois seres humanos. Seres humanos são complicados, seres humanos são difíceis, seres humanos são maravilhosos, seres humanos, eles podem fazer coisas lindas. Nós temos essa ambiguidade dentro de nós. Mas se você quer entrar novamente, né, nesse compromisso, busque uma pessoa que encare o casamento como uma união indissolúvel. Tenha essa união, esse pacto
e viva ele verdadeiramente. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Meu querido, o casamento é uma instituição criada por Deus. E Deus quer que o seu casamento e que o meu casamento seja um casamento feliz. Mas há principados, há potestades que querem destruir o meu casamento e o seu casamento. E eles não precisam de ajuda, eles já fazem tudo para destruir o casamento. Então eu não devo, com as minhas próprias mãos, ajudar a destruir o meu casamento. Eu preciso trabalhar incansavelmente para que o meu casamento seja um casamento feliz. Então quero agora, nesse momento que a gente está encerrando essa nossa EBD, falar algumas coisas para você da nossa igreja, que é casado, que tem um casamento e quer melhorar o seu casamento. Você que é marido, né? Olhe para a sua esposa como alguém que você desposou, que você ama com todo o seu coração e faça por ela tudo o que um marido pode fazer pela sua esposa. Aí você pode perguntar, pastor, qual é o limite? E a Bíblia fala qual é o limite. Lá em Efésios capítulo 5 diz assim, olha, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o limite. O limite é o exemplo de Cristo. Ele deu a vida pela sua esposa. Então, marido, olhe para a sua esposa como alguém que você tem que amar com todo o seu coração. Que você precisa elevar a autoestima dela. Que você precisa investir nela para que ela seja tudo aquilo que ela precisa ser. Porque se ela crescer, você também vai crescer. Se ela se sentir feliz, você também estará feliz. Então faça isso. Esposas, olhem para os seus maridos como quem olha para o Senhor. O marido é o cabeça da casa. Ele é o cabeça da família. Isso não quer dizer que ele deve ser o tirano da casa. Muito pelo contrário. Quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, quando o marido ama a sua família como Cristo amou a igreja, ele vai fazer o melhor pela sua família, com o coração cheio de amor, procurando sempre o bem da sua família e da sua esposa. Então, mulheres, amem os seus maridos. Respeitem os seus maridos. Deem honra aos seus maridos. Porque o homem precisa dessas coisas. Ele precisa se sentir honrado pela sua esposa. E quando isso acontece, o homem se sente bem na sua posição. Ele sabe o que ele precisa fazer. E ele vai tentar buscar fazer o melhor para a sua família. E agora você, marido, e você, esposa, se você já tem filhos, invistam nos seus filhos para que eles tenham um legado para o futuro. Para que eles possam pensar, quando vocês partirem dessa vida, olha, o meu pai me ensinou isso, a minha mãe ensinou isso, e eles possam seguir naquele caminho no qual eles aprenderam. E a Bíblia fala isso, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Quando um filho aprende, ele introjeta dentro do seu coração as lições dadas pelo seu pai e pela sua mãe, ele vive através delas. A família é uma instituição criada por Deus. Então, meu irmão, lute por sua família. Lute contra a banalização do casamento. Honre o casamento. Invista no seu casamento para a felicidade do marido, da esposa e também dos filhos. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos encorajar a nós lutarmos pelas nossas famílias. Eu queria orar com você nesta hora, meu querido, pedindo a Deus para que possa dar
a você coragem, motivação, que Ele possa te munir das ferramentas para lutar pelo seu casamento, para fazer do seu casamento um casamento melhor todos os dias. Acorde pela manhã dizendo: o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Se você fizer isso, se eu fizer isso, com certeza Deus nos abençoará. Eu quero orar por você, pedir a Deus pelas famílias nesta hora. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor tem abençoado as nossas famílias. Pai, tantos laços, tantas setas inflamadas do maligno têm sido colocados, Pai, para destruir, Senhor, o casamento. Mas nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor derrame sobre as famílias da nossa igreja toda a sorte de bênçãos espirituais. Ó Pai, estimule as famílias a lutar, Senhor, com todas as suas forças, Senhor, pelos laços sagrados que unem a cada um de nós. Pai, nós te pedimos força, Senhor, para que o inimigo das nossas almas não venha, Senhor, a nos derrotar. E nós sabemos que ele não nos derrotará, porque ele já está vencido em nome de Jesus. Pai, abençoa os maridos, dá a eles sabedoria, Senhor, e amor pelas suas esposas. Abençoa as esposas, ó Pai, dá a elas, Senhor, sabedoria, paciência, Senhor, inteligência, Senhor Jesus Cristo, para ajudar os seus maridos. Abençoa os filhos também, ó Pai, que, Senhor, eles possam se colocar debaixo da orientação, Senhor, da autoridade de seus pais, sabendo que os seus pais querem o melhor para eles. Pai, abençoa as nossas famílias, faz delas, Senhor, casas de bênção, pedaços do céu, Senhor. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, daqui a pouquinho, às 10 horas, o pastor vai estar aqui na igreja para atender você, para poder te dar um conselho se você quiser, conversar sobre alguma coisa que você precisar conversar. Se você quiser trazer o seu dízimo, você deve trazer também o seu dízimo. O pastor vai estar aqui, vai estar o gasofilácio aqui e você vai poder depositar o seu dízimo. E nós queremos pedir a você que à noite, no nosso culto de celebração, você que é membro da nossa igreja possa entrar na nossa live, possa ali participar com a sua palavra. Dê o link, mande o link para pessoas também que podem ouvir a palavra de Deus. À noite vamos estar falando sobre um assunto específico também que tem a ver com as famílias. Tá certo, querido? Meu irmão, que Deus te abençoe. Deus possa te dar um dia maravilhoso na presença santa do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe.